participar dessa campanha, dessas reuniões dos empresários, desse congresso empresarial. Eu iria buscar dinheiro com toda a minha força. Meu Deus, eu quero dinheiro, mas eu quero muito dinheiro. E se você pudesse ter a oportunidade de conhecer um maçom aí da sua região e ainda entrar para a ordem maçônica? Bom, você pode. Existe uma sessão exclusiva online e gratuita onde vamos reunir maçons de todo o Brasil para mostrar a verdadeira maçonaria a um público maior. E você está convidado. A paz do Senhor, a paz e graça a todos queridos e amados irmãos. Quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, irmão João, ou pastor João, fora do sistema religioso, se afastando do sistema 666 da política, ok? Bem, queridos e amados irmãos, ouvintes, telespectadores que têm assistido nossos vídeos, ok? Hoje eu resolvi fazer esse vídeo. Eu quero falar de um tema que é muito falado, é muito pregado, muito contestado, muito defendido e muito ofendido, ok? Quero falar sobre o verdadeiro dízimo, ok? O dízimo verdadeiro, tá bom? E dentro dessa mensagem eu quero trazer para vocês aqui as provas que estão imortalizadas na Escritura, nos decretos e lei do Senhor. Para você poder fazer uma análise ou até mesmo dar a sua, como se diz, contribuição em comentar nesse vídeo, e você pode fazê-lo, você tem essa liberdade, ok? Eu quero dizer para você que eu sou dizimista, fui dizimista quando estava no sistema religioso, sempre fui dizimista e ofertante, mas com a visão diferenciada daquilo que eles ensinam. Eu, como obreiro que fui, pastor, aliás, eu comecei desde o diaconato, da porta, e o Senhor foi me dando, dentro da hierarquia, posições. Comecei a ser um diácono, depois um presbítero e depois o pastorado. Foram anos dentro dessa hierarquia, aprendendo com os mais velhos e sendo galgado as posições conforme Deus me dava, mesmo que eu rejeitando, ok? E dentro dessa ideia do dízimo, eu sempre tive uma ideia ou um pensamento diferenciado, eu digo assim. Eu não entendia como eles pregavam. Por exemplo, eles têm uma mania, os pastores, de pregar: se você não der o dízimo, então você é um ladrão. Eles usam lá Malaquias, Velho Testamento, ok? Então, torno a dizer, sou dizimista, eu dizimo e eu oferto. Dizimei muito nas igrejas. Só que eu tenho, como eu disse, a visão diferente. Eu não penso como eles pensam. Eu acho que está fora do que está na Escritura, que eles atacam as pessoas, ok? E eu entendo que Malaquias, ele está no contexto de Romanos 10, capítulo 10, verso 4, até o 18 você tem que ler todas. Mas no verso 4 diz: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. É o fim da lei. Não vivemos mais olho por olho, dente por dente, não. Nós temos a graça. E daí, mais lá na frente eu vou ler sobre isso. O fim, porque o fim da lei é Cristo.
para a justiça de todo aquele que crê. E daí lá na frente eu vou ler para vocês, lá em 2 Coríntios, se não me engano, eu vou ler para vocês lá na frente, o que diz que Deus, que cada um contribua não por necessidade, pois Deus ama quem dá com alegria. Então não é lei mais, não é obrigado. Não temos que usar o Velho Testamento para afligir ou atacar os irmãos. Se você não dá, você é ladrão. Não. Que cada um contribua, não por necessidade, pois Deus ama quem dá com alegria. E eu dizimo, oferto. Não porque eu tenho obrigação, porque eu tenho que, senão eu vou para o inferno. Sabe essa história que eles falam? Não. Eu dizimo em agradecimento ao Senhor. Abraão deu o dízimo pela fé. Não era lei, não era mandamento, não era nada. Abraão não deu lá o dízimo lá para o rei? Ele deu espontâneo. Não era lei, Deus não tinha mandado nada. Simplesmente ele deu. Então, da mesma forma, hoje nós vivemos pela fé. Pela fé, né, em Cristo Jesus. Daquilo que nós aprendemos, que Abraão foi pela fé. Tudo que ele fez. E nós fazemos por fé. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que tem fé, aquele que crê, ok? Mas vamos lá, para que era o dízimo então? Vamos dar vamos fazer esse vídeo curto, talvez em 2 partes. Eu vou fazer aí a edição, mas eu vou fazer ele não muito comprido, ok? Vou resumir, vou memorizar esse ensino, ok? Vamos lá, para que era o dízimo? Ou vamos dizer agora, para que é o dízimo hoje? Irmão, o dízimo hoje tem que pagar água, pagar aluguel, pagar luz. Concordo com você. Mas, tá. Por que os homens estão criando impérios? Vamos lá. Deuteronômio 14, 29. Olha só o que diz, interessante o que diz. Então eu vou explicar para vocês para que era o dízimo. Lá no Velho Testamento. Tá bom? Então virá o levita, 14, 29. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo. E o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, que o Senhor teu Deus te abençoe em toda obra das tuas mãos que fizeram. Então aqui diz que o dízimo, as ofertas que era recolhido, era para quem? Era para o levita, que não tinha herança, eles só eram obreiros do Senhor, cuidavam do tabernáculo, cuidavam, digamos assim, da igreja, para se entender. E então eles recolhiam a 10ª parte para isso. Era para o levita, era para o estrangeiro. Então os dízimos era para o levita, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, que não tinham herança, não tinham nada. São pessoas miseráveis naquele momento, então era ajuntado isso, era um mandamento, uma lei de Deus que eles fizessem. Ok? Aqui eu li Deuteronômio 14, 29. Agora eu vou ler para você Deuteronômio 26, 12 e 13. Olha o que diz. Quando acabares de separar todo o dízimo, quando acabares de separar todo o dízimo da tua colheita. Então é de tudo, né? De tudo. Sem exceção. Aqui, na verdade, fala da colheita, do plantio, porque eles não usavam muito dinheiro. Tinha dinheiro, existia o dinheiro, sim. Mas aqui era das colheitas. Muitos eram prósperos, fazendeiros, tinham terras, tinham gado. Então, eles colhiam. E aqui diz que o dízimo da tua colheita, no ano 3º, o que é o ano do dízimo? Ou do dízimo? Então, os dará ao levita. Olha só, então dará, vocês vão recolher os 10%, tá? E vocês vão tirar esse dízimo da colheita, e então os dará ao levita, dará aos levitas, ao estrangeiro, aos órfãos e às viúvas. Bom, me responda para mim se as igrejas modernas hoje fazem isso. Eles recolhem milhões e eles dão só para eles, que eles se dizem ser levitas, né? Nós somos obreiros, então, né? Eles são egoístas. E ficam para eles, eles constroem enormes templos para mostrar a grandeza, o poderio.
E assim eles pegam para si, constroem mansões, compram os melhores carros blindados. Tem medo de morrer, né? Eles compram mansões, como você vê lá o Edir Macedo, R. Rei Soares, Silas Malafaia. E os caras têm milhões de dólares. São até citados nas revistas da Forbes como os homens mais ricos do mundo. Ok? E aqui então continua dizendo que era para eles recolher e dar ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Como se diz? Não morram de fome, né? Porque eles necessitavam. E dirás perante o Senhor teu Deus: tirei da minha casa as coisas consagradas e dei também ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, conforme todos os teus mandamentos que me tens ordenado. E não transgrediu teus mandamentos, nem deles me esqueci. Bom, nós não fazemos isso de dar o dízimo, de dar uma oferta para ser salvo, para fazer barganha. Nós não fazemos isso. Nós fazemos isso porque é um mandamento do amor. Aquilo que você quer para você, faça para o teu próximo. Ama o teu próximo como a ti mesmo, diz a Escritura. Então é por isso que nós fazemos isso. Nós vamos dizimar, nós vamos ofertar. E outra coisa eu digo mais: não é necessário que você tenha que ir lá no templo e dizer: estou trazendo aqui meu dízimo para a igreja B, C ou D, Assembleia de Deus, qual que seja qualquer uma delas. Só vai ter validade se você levar? Não. Você pode ofertar o teu dízimo, a tua oferta, ele já é consagrado, já é abençoado, separado por Deus na sua vida, e você vai levar aquele irmão, aquele necessitado. Você não precisa apresentar de lei, de regra, às autoridades eclesiásticas, não, ao pastor, ao presbítero, ao bispo, a esses que constroem impérios, não. Aquilo que se você sabe que tem que fazer o bem para o seu próximo e você não faz, a palavra diz que você comete pecado. E muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, nós vemos irmão passando necessidade e o ministério, a igreja não faz nada. Então, faça você. Deixa ele que peque, deixa o pastor, deixa o presbítero, deixa o dirigente, deixa o evangelista, deixa lá o presidente lá daquele ministério, daquela igreja, que dê conta naquele dia. Porque quando eles estão construindo impérios, igrejas enormes, como você vê as grandes Babilônia aí, e deixando de atender ao que está na Escritura, o ensinamento que é para arrecadar e levar até a eles têm o direito de comer, usufruir, sim, mas dentro do que comer, que vos vestir, esteja contente, então fazer isso trabalhar para o próximo. O pastor e o obreiro está ali para servir ao irmão. É menor que aquele que não tem nada. É menor do que aquele pobre miserável. O obreiro, o pastor, tem que se colocar na sua posição. Ele está lá para servir e não ser servido. Mas, infelizmente, Jesus mesmo disse: a minha casa, ela será chamada casa de oração. Porém vós tem convertido em covis de ladrões. Jesus açoitou lá os vendedores de pombos. Hoje nós temos os vendedores do quê? Sal, pedra, areia, vassoura, caneta, lenço, fronha, travesseiro, todo tipo de bugiganga. Tem os vendedores. Lá tinha os vendedores de pombos, enfim, daquelas coisas, né, dos sítios, das propriedades que eles criavam. E a palavra diz que Jesus desceu o chicote, expulsou eles do templo. Ok? Porque faziam coisas terríveis e fora do mandamento. E é o que acontece hoje. Hoje eles vendem de tudo. Vendem até a mãe, se deixar, eles vendem até a mãe. Vendem a família. Tudo por causa do dinheiro. Ok? Então, na verdade, o dízimo, a oferta, é para o obreiro? Sim. Para ele ter o que comer, o que ele vestir, ter uma vida digna? Sim. A Bíblia diz que o dízimo e a oferta é para o levita, aquele que faz a obra, para a viúva, para o órfão e para o estrangeiro que não tem herança contigo. É para isso. Só que isso não é feito. E eles erram e pregam totalmente o engano. Lembra que eu falei que eu ia falar sobre, então, a verdade? Se eles fazem isso, lá em 2 Coríntios, capítulo 9,
Lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz que cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou nem por necessidade, pois Deus ama quem dá com uma alegria. Daí, o que adianta, meu irmão, você dar o teu dízimo com o coração amargurado? Eu vou dar lá para aquele pastor ladrão. Eu vou fazer isso, ou vou fazer aquilo. Não dê. Eu até mesmo ensinei a minha esposa que ela tinha um coração muito voltado assim, eu não vou dar dinheiro para esses ladrões aí. Eles não fazem aquilo que é para fazer a obra do Senhor. Eu falava, então faça aquilo que eu faço. Olhe para uma pessoa que esteja precisando e doa para ela. Vai lá, compra a cesta básica com o teu dinheiro, apresenta ao Senhor, Senhor, aqui é meu dízimo, aqui é minha oferta, enfim. Se você quiser fazer, você não é obrigado por lei. O fim da lei é Cristo, como eu li já no começo dessa fala. E cada um contribua, não por lei, não por necessidade. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Não com tristeza e nem por... Não tenho que dar, não por necessidade. Não tenho que dar, senão Deus não vai me abençoar. Não, eu sou ladrão, vou para o inferno. Porque Deus ama quem dá com alegria. Como eu disse, Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Se você oferta, se você dizima, você faz isso não para ser salvo, não para barganhar com Deus. Eu até falo sempre que Deus não é como uma prostituta que precisa do teu dinheiro, que te dá algo para receber em troca alguma coisa. Deus não é servido por mãos de homens como se precisasse de alguma coisa, diz a Escritura. Deus não é servido por mãos de homens, vai ler nas Escrituras. Deus é servido pelos anjos. Deus não precisa de nada, tudo é do Senhor. Até você é do Senhor. Por que você tem que dar alguma coisa para Ele? Não, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então oferte a Ele, ajude o teu próximo. E nós vamos ler adiante aqui nessa mensagem, ok? Vamos lá. Olha só o que eles faziam naquela época, quando Jesus veio e Jesus quebrou a lei, né? Certas vezes o Senhor quebrou, nós vivemos pela graça agora, não é mais pela lei. Jesus quebrava a lei do sábado, está nas Escrituras, Jesus quebrou e eles ficavam nervosos e bravos. E aqui em Mateus 23 é que eu uso muito para ensinar também sobre o dízimo, ok? Aí eles começaram a questionar Jesus, e indagar Jesus, e acusar Jesus, e isso, aquilo, e daí então aqui em Mateus 23, olha só o que Jesus disse. Para você, pastor, para você que diz ser pastora, bom, não existe pastora, né? Não existe. Tudo fora da palavra. Tudo errado. Tá, mas você que diz ser pastor, pastora, evangelista e não sei o que lá, e obreiro, e tem o império para manter aí, tá bom? Olha só o que diz. Mateus 23 até 24, Jesus chamando a atenção e confrontando os escribas, que escreviam a mensagem, que escreviam os livros, e os fariseus. Olha só. Ai de vós, escribas e fariseus. Ai de vós. Jesus repete, ai de vós, fariseus e escribas e fariseus, hipócritas. Jesus chamou aqueles homens que eram religiosos, estavam no templo, liam, faziam os cultos, apresentavam a Deus, diziam ser religiosos, os grandes homens de Deus, o grande império religioso, né? O sistema religioso daquela época. Então Jesus chama eles do quê? Hipócritas, pois que dizimais a hortelã. Eles dizimava a hortelã. Vocês dizimais a hortelã, o endro e o cominho. Vocês dizimam de tudo, né? Da sua plantação, do que vocês têm, ok? Jesus está falando aqui. Mas Jesus acrescenta, né? E desprezai o mais importante. O que vocês estão desprezando? Vocês dizem que são de Deus, que cumpre a lei, lá, né? Que está na Escritura. Mas vocês desprezam o mais importante da lei. Qual que é o mais importante da lei? Vocês desprezam o mais importante da lei. O juízo, a misericórdia, a fé. Jesus disse que eles guardavam a lei, mas deixavam de cumprir a justiça. Eles não tinham misericórdia. A fé, muito menos a fé, porque
Se você tem fé, então você, como eu disse, você vai ofertar, você vai dizimar, não para ser salvo. Eles faziam isso para ser salvo, em dar o dízimo da hortelã, do endro, do coentro. Eles faziam isso, do cominho, para ser salvo. Eles achavam que a fé deles estava no que eles tinham, no que eles davam, e não é assim, entendeu? Olha, ele diz, aí o Senhor Jesus diz, e não proíbe o dízimo, não proíbe a oferta, e ele diz, deveis, porém, fazer essas coisas. O que ele quis dizer? Vocês podem dizimar, vocês podem ofertar. Vocês querem fazer isso? Vocês querem fazer voto com Deus em ofertas? Façam. A palavra até diz assim, é melhor você não votar do que votar e não cumprir seus votos. Então não vote, você pode fazer. Entendeu? Porém, Jesus disse, fazei essas coisas, mas não omita aquelas, o principal que é o amor, a verdade e a justiça de Deus e a fé naquilo que Jesus ensinou. Ele diz ainda mais, vocês hipócritas, que dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, vocês são condutores cegos, que quais um mosquito e engoliu um camelo. Então eles, não engoliu um mosquitinho que vinha na boca, mas engoliu um camelo, com tanta hipocrisia. Essa é a verdade, meu querido irmão. Essa é a verdade. Então nós observamos que a verdade de Deus não está sendo feita. Por isso que a terra geme e não vê a hora da volta do Senhor Jesus. Por causa da maldade. E isso também o próprio Deus já viu lá no futuro e permite que aconteça. Vamos lá. O dízimo verdadeiro é aquele que é feito com amor, não por necessidade nem por interesse. Fazer votos por interesse, fazer barganha com Deus. Não. A palavra diz que nós somos maus e sabemos dar boas dádivas, boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais ao vosso Pai que está no céu, que é bom. Nós somos maus, damos coisas boas, imagine Deus. Então não faça barganha com Deus. Ore e peça, Ele vai te dar a segunda vontade dEle. E na hora certa, na hora dEle, não na tua hora. Não na hora que você contende com Deus. Eu quero, como fazem certas religiões, certos bispos, igrejas por aí, campanhas extravagantes, que contende com Deus, discute com Deus. A Bíblia diz, ai daquele que contende com o seu Criador, não passe de um caco. Como pode o caco, o vaso de barro, contender com o seu Criador puro, santo, eterno? Ai daquele que contende, ok? Vamos lá, Atos 4, 33 e 35. Vamos ver o que acontecia lá naquele tempo que logo Jesus ensinou eles e os apóstolos cheios da verdade e do Espírito Santo. Olha aqui, Atos 4, 33 e 35. Os apóstolos davam um testemunho com grande poder da ressurreição do Senhor Jesus. E todos eles haviam abundância e graça. Eles eram poderosos pelo poder do Senhor Jesus e do Espírito Santo em pregar, ensinar, orar e as coisas acontecerem. Eles eram separados para isso e eles viviam no Evangelho. Eram santos? Eram. Eles continuavam a errar, a pecar? Sim, você faz parte do ser humano, pecar e errar. Nós vemos muitas histórias aí dos apóstolos que erravam. Ok? E aqui diz que não havia, pois, entre eles necessidade alguma, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. É errado dizimar? Não. É errado ofertar? Não. Mas veja a diferença daqueles que são de Deus e dos que não são. Dos que vivem os mandamentos do Senhor e dos que não vivem. A palavra diz que eles traziam o preço das ofertas que eles queriam ofertar. Muitos vendiam propriedades, se convertiam e vendiam suas casas, vendiam até fazendas. E levavam o quê? O preço daquilo que tinham vendido, o dinheiro, e levavam e depositavam aos pés de quem? Dos apóstolos. Bom, e os apóstolos? O que faziam então os apóstolos? Eles pegavam os dinheiros daqueles irmãos que vendiam suas propriedades, que tinham se convertido, pois os apóstolos tinham pregado que o reino dos céus, a volta de Jesus, a escatologia, e ensinavam o amor verdadeiro, que devíamos viver todos como irmãos. Diante do Senhor não há grego, não há troiano, não há israelita, todos são iguais. Então eles viviam a igualdade ali.
E diz que eles levavam até os pés dos apóstolos, e os apóstolos pegavam o dinheiro e iam lá fazer o quê? Construir o templo de Salomão, comprava rádio, comprava... naquele tempo não tinha rádio, né? Mas vamos pôr assim, né? Se fosse agora, então eles iam lá e compravam barra de ouros para guardar. Compravam os melhores cavalos, as melhores carruagens, os melhores terrenos no centro das cidades e abriam grandes templos, réplicas do templo de Salomão. É isso que eles faziam? Quando chegava, porque eram muitas pessoas que estavam se convertendo e vendiam suas propriedades e levavam o dinheiro lá nos pés dos apóstolos. Então eles faziam isso? Eles pegavam o dinheiro e compravam propriedades, Não. Eles repartiam segundo a necessidade de cada um, e Deus era glorificado e a obra prosseguia, prosperava. Esse é o verdadeiro dízimo, meu irmão, que as Escrituras ensinam para nós. Esses são os verdadeiros obreiros do Senhor, que não criavam impérios, mas quando recebiam as ofertas, o dízimo, dividiam, repartiam-se entre eles aqueles necessitados. Era isso que acontecia. Hoje acontece isso. Então você pode pegar o teu dízimo, a tua oferta, meu querido irmão e amado. Você pode ofertar a um irmão, ir lá, pagar um talão de água, um talão de luz, levar uma cesta básica. Ofertar até mesmo dinheiro para a pessoa, depende da pessoa, você conhecendo ela, sabe que é a pessoa justa, o irmão verdadeiro que está precisando. Comprar uma roupa, ou dar o dinheiro para ele comprar uma roupa. Você pode fazer isso. E não por obrigação, não por lei lá, que eles usam a Malaquias como exemplo, para usar a lei. O fim da lei é Cristo, como eu li para vocês aqui. Entende? Então, a mensagem verdadeira do Senhor é que cada um contribua não por necessidade, pois Deus ama quem dá com alegria. Ok? E aquilo que você quer para você, faça para os outros. Se você tem e pode ajudar, ajude teu irmão. Ajude talvez aquela igrejinha que ela é honesta, ela é sincera. Ajude o irmão a pagar uma água, uma luz, que é necessário. Mas quando se desviou da verdade e começa a criar impérios e arrecadar milhões, pastores maçons que estão dentro da igreja, como eu conheço vários deles, que eu sei que é comprovado, como Edir Macedo, R.R., Silas Malafaia e milhares de milhares que aí estão dentro da igreja infiltrados, pregando Deus Mamon, enganando as pessoas. Deus virou como se fosse um bancário que está para dar bênçãos materiais de dinheiro. Você vê isso todos os dias nos canais aí, principalmente da Universal do Reino da Terra, do falso profeta Balaão, Edir Macedo, Valdomiro Santiago e companhia. Então, meus irmãos, não se deixe enganar. O reino dos céus não é comida e nem bebida, mas sim alegria e paz e justiça no Espírito Santo. O reino dos céus é salvação eterna em Cristo. Quando Jesus apresentou o Evangelho, ele disse: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ele não disse arrependei-vos porque é chegado o reino da terra para vocês, ouro, prata. Jesus pregou totalmente ao contrário. Buscai o reino dos céus e sua justiça, que as demais coisas vos será acrescentada. Amém, meus queridos? Essa é a mensagem que eu deixo para você entender que o verdadeiro dízimo é tudo isso que eu falei para vocês que está na Escritura, ok? Viva ela. E você vai ver, porque você vai ver as bênçãos do Senhor. Porque eu tenho sido abençoado pelo Senhor. Mesmo não tendo estudo, mesmo não sendo milionário, mas o Senhor abençoou a minha vida, eu vivendo esse tipo de vida. E sei que de nada vou levar aqui que o Senhor me colocou nas minhas mãos. Estou aqui só usando, usufruindo o que Ele me deu. Então, irmão, viva a vida de um cristão verdadeiro. Viva aquilo que Jesus ensina pela Escritura. Viva os mandamentos e decretos que estão na Escritura. E não o falar do homem, o enganar, ou as fábulas que eles ensinam. Porque diz bem nas Escrituras que o povo se cercariam de mestres segundo as suas próprias cobiças, e eles, os mestres, os falsos mestres, bajulariam por motivo interesseiro, pois o seu Deus é seu ventre e só pensa nas coisas terrenas. Amém? Essa é a mensagem que eu deixo ao encontro do teu coração, para que você propague aos amigos, aos irmãos, a tua casa, ensina e vive, e você vai ver a diferença, tá bom? Ame teu próximo como a ti mesmo, como Jesus ensinou, ok? A paz e graça e a paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, e até o próximo vídeo, se assim
o Senhor Jesus e meu Deus quiser.